Meu nome é Bruna, tenho 28 anos, sou da Diocese de Limeira, do estado de São Paulo. Sou casada com Ordilei Duarte, que está aqui, graças a Deus. Neste tempo, o Senhor também me chamou a estar assessorando o Ministério para as Crianças e Adolescentes, junto com a tia Cíntia, que é a nossa coordenadora estadual do estado de São Paulo, do Ministério para as Crianças. Está assessorando na parte dos adolescentes, dos adolescentes. Participo do grupo de oração Javé e Heré, que acontece todas as quintas-feiras, ou seja, onde teve grupo de oração, não estive lá, mas que é uma santa, uma bênção, uma graça. Vamos lá? Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse: meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhe ele: por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que lhe dissera. E em seguida desceu com eles a Nazaré, e lhes eram submissos. Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, por que eu peguei essa palavra? Porque Maria, mesmo sem entender, mesmo sem entender muitas coisas, aliás, ela guardava tudo em seu coração. Para essa manhã, para essa fala, nessa pregação, eu convido você a realmente ter um novo olhar para os adolescentes, um novo olhar para os adolescentes, Nós temos o termo adolescentes, na nossa evangelização, mas o adolescente ou adolescente, E aqui Jesus vai dizer que ele estava com 12 anos, Então, quantas coisas que os nossos adolescentes fazem, quantos adolescentes chegam até nós e muitas vezes nós não sabemos o que fazer. E o que eu convido você a, primeiramente, é ter um olhar diferente. Olhar para os adolescentes com amor, com carinho, com o olhar de Nossa Senhora. Muitas coisas, amados, nós não vamos ter resposta pronta, mas nós vamos recorrer a Deus e Ele nos dará sabedoria para isso. Então, a primeira coisa é que eu convido você a olhar para os adolescentes do seu estado, do seu grupinho, da sua casa, enfim, da sua família, como se fosse Jesus. Um olhar especial, um olhar atento para eles, porque é isso que o Senhor nos convida a este tempo de evangelização. Um olhar de amor, como se fosse de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes nós vamos deparar com os adolescentes, vai dizer: não, porque na minha época não era assim. Na minha época eu tinha uma enxada, eu não tinha um celular. Porque na minha época, não pode ser assim, tem que ser igual na minha época. Eu quero dizer para você, olha aí para o seu irmão e falar: meu irmão, a sua época passou. Agora é uma nova época. Fala de novo, porque às vezes a gente não entende. Fala: meu irmão, a nossa época passou. Agora é uma nova época. É uma nova geração.
amados. E para uma nova geração também é preciso um novo olhar e também é preciso uma nova evangelização. Não adianta você querer fazer uma cópia daquilo que fazia na tua época. Ah, não, porque na minha época fazia assim, agora vai ter que dar certo. Eu quero dizer para você, às vezes pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê certo. Por quê? Nós estamos diante de uma nova geração. Uma geração que muda o tempo inteiro. Então nós precisamos ter um olhar amável, um olhar adorável para esses adolescentes. E não simplesmente ter ele como ameaça. Ah, não, com adolescente eu não fico. Ah, não, porque adolescente não é minha praia. Ah, não. Qual que é o seu ministério? Deixa eu ouvir. Ministério? Não entendi. Em adolescentes. Então, quando o Senhor nos chamou a essa missão, Ele não só nos capacitou para evangelizar as crianças, mas também nos capacitou a evangelizar os adolescentes. O que precisa de nós? Sair da nossa zona de conforto. Sabe por que a gente não quer muitas vezes evangelizar adolescente? Porque eu já sei evangelizar criança. Então, eu vou fazer aquilo que eu já sei. Mas não é isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama a buscar a Ele e deixar com que Ele nos capacite a fazer o que muitas vezes a gente ainda não sabe. Mas, pela ação do Espírito Santo, estudando e rezando, nós chegaremos lá. Amém? Você crê nisso? Bom, o significado de adolescência, de forma bem resumida, quer dizer que é um período de crescimento, um período de maturidade, um período de transição. E aqui eu já quero reforçar para vocês que adolescente não é jovem. Olha aí para o seu irmão, porque talvez ele não entenda falar. Adolescente não é jovem. Adolescente é adolescente. Ele é adolescente. Só que muitas vezes nós olhamos para os nossos adolescentes com um olhar que eles já são jovens. Mas Bruna, eles já namoram, eles já querem beijar na boca, eles já querem fazer tantas coisas. Pois é, porque o mundo trata eles como... Mas nós devemos ser como o mundo? Não. Assim como o padre disse ontem, a nossa missão no mundo é estar no mundo, mas orientar ele no seu papel quanto adolescente na sociedade. Ele não é jovem, ele é adolescente. E quando nós tratamos ele como jovem, nós estamos fazendo como o mundo. Nós estamos queimando etapas da vida. E aí, nós vamos ver muitas vezes adolescentes frustrados, jovens frustrados, porque na adolescência queimou a etapa. E quando se tornou jovem, na juventude não viveu direito à adolescência, né? Na adolescência não viveu direito, na juventude vai dar trabalho, né? Então nós precisamos ter isso muito atento. Aqui, amados, de forma bem sintética, bem resumida, para que nós possamos primeiro entender a evangelização, nós precisamos conhecer um pouquinho esse adolescente e o que ele vive. Nós estamos acostumados, às vezes, a pegar coisas prontas. E aqui nós não vamos dizer, olha, aqui está a receita, leve para o seu grupinho, leve para o seu encontro, que vai dar certo. Não. Aqui nós vamos mostrar os ingredientes. O como fazer vai ser de acordo com a sua realidade. Porque talvez eu falar algo aqui, se eu trouxesse algo pronto, ia acontecer que não ia dar certo na sua realidade. Aí você ia falar assim, não, eu não tenho dom para isso, não dá certo isso. Não, dá certo. Mas a gente não vai
inconvenientes. Então, o primeiro passo é olhar o adolescente em seu aspecto físico, em seu desenvolvimento físico. O adolescente, quando ele começa a entrar nesse período, que é a partir dos 11 anos de idade, né, nós vamos ver visivelmente esse desenvolvimento, né? Então tá lá a nossa criança, né? Que era a nossa criança de grupinho de oração, e ela foi indo no nosso grupinho, de repente, um baita menino desse tamanho falou: oi tia, você lembra de mim? Quantos anos você tem? Você tem 12, né? É maior que a gente, é assim? Às vezes a gente vai no encontro, o encontro é de 11 a 14, aí tem aquele: mas quantos anos você tem para participar desse encontro? Não, eu tenho só 13. Né? Então a gente vê que o desenvolvimento físico, ele é assim, discrepante, né? Ele é visível e ele é muito rápido, né? Nessa fase da adolescência, não somente a parte física exterior, mas também o físico, quanto hormônios estão mudando. Então, nesse momento da adolescência, as partes genitais já começam a se desenvolver, começam a crescer pelos, né? Os hormônios já começam a se aflorar. E imagine só, amados irmãos, eu usei um exemplo, quando eu preparava, veio na minha cabeça, apesar de ainda não ser mãe. Quando uma mulher engravida, a mudança é só um pouquinho? Como é que acontece com a vida da mulher? Vira do avesso, não é assim? O adolescente não é muito diferente, porque ele está em fase de transição. Ele era uma criança, mamãe dava comidinha, mamãe lavava roupinha, mamãe trocava ele, de repente, ele se deparou que ele precisa amadurecer. Ele precisa se desenvolver, ele precisa crescer. Na parte física mesmo, a medicina vai dizer que nos adolescentes é uma dor do crescimento mesmo, é normal, né? Se há no físico uma dor do crescimento, imagine só como é que está o interior desse adolescente. Se dói no físico para crescer, também vai doer em outras partes. Também vai ser difícil. Por isso, nessa hora, meus amados irmãos, é preciso que nós tenhamos um olhar amável, um olhar sensível aos adolescentes. Por quê? Porque essas mudanças, ela também gera impacto interiormente. Então, primeiro a gente fala de hormônios, né? Todos os hormônios estão à flor da pele. E isso reflete, e aí tem os psicólogos, aí vai entender melhor que eu, né? Não sou dessa área, mas o quanto também reflete psicologicamente, e aí a gente entra no segundo ponto, o psicológico desse adolescente. Está virado também do avesso. Ele era criança, ele ia para a escola, pai e mãe levava, e de repente ele se depara que é preciso ele ser maduro. Dentro da própria casa já há uma pressão psicológica. Porque já começa: ó, para com isso, você já não é mais criança. Menino, se endireita. Menina, faz isso, né? Lá em casa, eles ficam pensando: cara, eu tenho que lavar a louça, arrumar a casa para minha mãe, mas eu não posso sair sozinho? Que negócio é esse? Né? Que maturidade é essa? Então, interiormente para eles, psicologicamente para eles, há um grande conflito. O que parecia para nós obrigação, e olha que eu não sou tão velha assim, mas o que era para mim, na minha adolescência, obrigação, lavar a louça para minha mãe, arrumar a cama, hoje a gente tem que fazer uma troca com os adolescentes muitas vezes. Olha, se tu arrumar sua cama, eu deixo você jogar o seu videogame. Se tu fizer isso, eu deixo você sair. Não é assim muitas vezes? Então aquilo que era normal para nós, o que era obrigação para nós,
Hoje, para eles, já não são. Então, existe aí um olhar sensível diante dessas mudanças. Diante dessa mudança avassaladora no físico, no psicológico, né? Nessa parte, irmãos, eles também estão construindo a sua identidade. A sua identidade, ela está em construção. E o que é identidade? É aquilo que eu sou. Por isso que nós vemos adolescentes que ainda faz aula de violão, faz aula de música, e faz balé, e faz um monte de coisa. Não é assim? Ele quer entrar em um monte de coisa, fazer um monte de coisa. Por quê? Ele está descobrindo quem ele é. Ele está construindo a sua identidade. Quem eu sou? Aqui eu sou chamada a ser. E aqui eu não estou dizendo que ele vai descobrir se ele é menino ou menina. Não estou dizendo isso. Ele já nasceu menino, ele é menino. Nasceu menino, é menino. Estou dizendo na parte quanto identidade, quanto vocação. Lembra que o padre falava do profissão? Então esse é o momento, por isso que também gera. O que é que eu vou ser quando crescer? Né? Qual faculdade eu vou fazer? Justamente por conta desses conflitos. As emoções, os sentimentos. Quem tem adolescente em casa, ou mesmo no grupinho. Num grupinho ele chega todo animadão. E aí, tia, bora lá. No outro, não quero falar. Deixa eu aqui. Não quero. Não é assim? Por quê? Às vezes nem ele. O que você tem? Não sei. Por dentro eu tô chato hoje. Tô cansado. Vamos. Não quero fazer. É assim. E aí ele fala, nossa, adolescente é chato mesmo, hein? Não. É porque ele está no nosso período, ele está no período dele. Não estou dizendo aqui, amados irmãos, que muitas coisas do que eles fazem é certo. Não estou dizendo isso, tá? Estou dizendo que aquilo que os comportamentos deles faz parte da fase. E nós, quanto evangelizadores, quanto pais, quanto tios, temos a missão de ajudar eles, a orientar eles nessa parte também. E qual é o nosso papel? Quando o adolescente, aí a gente vai entrar no terceiro ponto, que é o desenvolvimento social dele, dentro da sociedade. O adolescente, justamente nessa busca de identidade, o que ele vai buscar também? O convívio em grupo. Então ele quer ser aceito num grupo. Então muitas vezes ele se submete às regras daquele grupo, seja na escola, seja na rua. Então nós vamos ver aí, vocês sabem do que eu estou falando, que de repente o seu filho começa a usar só preto, ou só colorido, ou não é assim? Por quê? Para ser aceito num grupo, numa tribo, ele precisou se remeter a muitas coisas, né? E aí, qual é o nosso papel? Tá, Bruna, você falou do físico, do psicológico. E aí? O que nós vamos fazer com isso? O que isso tem a ver com a nossa evangelização? Tem tudo a ver, amados. Diante desses conflitos, desses desenvolvimentos físico, psicológico, social, entra a nossa parte, que é o espiritual. É orientar eles, conforme o padre falou ontem, é ser Eli para Samuel, é ensinar eles a como falar com Jesus, a como ser amigos de Deus, a como se relacionar com Deus. Essa é a nossa missão. Independente se é grupinho, se é retiro, se é seu filho, é esse o nosso dever. E isso nós vamos viver como? Aonde que nós vamos viver isso? O que tem toda semana lá na sua igreja? O que é que tem? Grupinho
de oração. Então é justamente isso que nós vamos viver. É lá que nós vamos encontrar esse adolescente. Se você não encontrar, vai em busca dele. Se você não encontrar ele, vai em busca dele. É no nosso grupinho de oração. Mas, Bruna, lá no meu grupinho de oração, não tem como a gente se dividir. Calma, irmão. Respira fundo, porque o tempo vai dar, né? No meu grupinho de oração também não dava. E aí a gente foi fazendo um pouco mais com carinha de adolescente, alguns dias com carinha mais de criança, mas sem esquecer que os adolescentes existem, né? Se vocês estão em 2 no seu grupinho, não tem um espaço específico, né? Ah, não tem 2 salas, não tem. Eu entendo também, porque também é essa a minha realidade. Se estão em 2, divide, mesmo que não seja na mesma sala. Faz um louvor junto, a pregação sai para o lado de fora, os adolescentes, e faz uma pregação diferente, né? Então nós vamos ver isso. Primeiro, o grupinho de oração, eu não vou adentrar muito no sentido de estrutura em si, mas nós sabemos que o grupinho de oração, ele acontece a partir do grupo de oração. Então, o grupinho de adolescentes ou o grupinho de crianças, ele acontece a partir do grupo de oração. Não é algo à parte, mas sim um serviço, uma extensão do grupo de oração. E de quem é essa responsabilidade de estar no grupinho de adolescentes? Nós quem? Nós do Ministério para as Crianças, os evangelizadores do Ministério para as Crianças. Não é de responsabilidade, grupinho de oração para adolescentes, não é de responsabilidade do Ministério Jovem, né? É de responsabilidade do Ministério para as Crianças. Os jovens podem nos ajudar? Pode. E que venha nos ajudar, não é assim? Nós estaremos abertos, mas a responsabilidade é do Ministério para as crianças e adolescentes. Isso precisa ficar muito claro. Sabe por quê, amados irmãos? Se nós tratarmos os adolescentes como jovens, nós vamos estar fazendo eles como o mundo faz, matando essa fase dentro deles. Mas, Bruna, volto a dizer, mas eles já são maduros para os nossos olhos. Mas quando a gente senta com o adolescente e conversa, na intimidade dele, a gente vê que ele ainda nem adolescente é. Ele é uma criança. Muitas vezes a gente se depara nisso, né? Então aqui, também sem adentrar muito, o que nós não podemos esquecer dos elementos principais do nosso grupinho de oração. Qual é? Louvor, batismo no Espírito Santo e pregação, né? Ou louvor, pregação e batismo no Espírito Santo. Então, esses são os elementos principais do nosso grupinho de oração. E esses elementos não podem faltar. Não estou dizendo que não é para fazer mais dezeninha. Não estou dizendo que não é para fazer mais outros momentos. Não. Estou dizendo que esses são os elementos. Quais são? Louvor e pregação, né? Ou vice-versa. A ordem, fazer o batismo no Espírito Santo, depois a pregação, batismo no Espírito Santo, não tem problema. Às vezes muda. A ordem não interfere, mas os elementos, eles precisam acontecer. A partir desses elementos, a gente começa o nosso grupinho de oração com a acolhida. E como é que a gente acolhe nossos adolescentes? Aqui, alegria, abraço, gente.
O adolescente ele pode até ser resistente no começo, mas não há adolescente que resista a um abraço. E depois que ele gostou do seu abraço, vixe Maria, aonde é que te encontra? Me dá um abraço, me dá um abraço, quero um abraço, tia, vem abraço. Né? Nós estivemos lá no Menino Jesus no Litoral e uma das coisas que ficou mais marcante, o Marcos, né, lá de 12 anos, ele foi querer no outro dia, lá de longe ele avistou e falou assim: e aí, tio, cadê meu abraço? E ele queria um abraço em grupo. O adolescente, ele gosta de abraço. Um sorriso faz toda a diferença, amados irmãos, a acolhida. Ele se sentir que ali foi sonhado, foi preparado para ele. E aí você entende que não precisa necessariamente, às vezes, estar separado. Com o pequenininho a gente vai fazer de outra forma. Às vezes a gente tem que ajoelhar, não é? Pegar o pequenininho no colo, falar da mãezinha do céu, que vai ter historinha. O adolescente não. O adolescente tem que ser já, né? Já com um toque diferente. E aí, a paz de Jesus, tudo bem? Como você tá? Já abraça, dá um beijo. Não estou dizendo que é uma regra. Estou dizendo que a acolhida, ela faz toda a diferença. Uma frase que você rezou e conta para ele, né? Eu quero dizer para você hoje, adolescente, seja bem-vindo e hoje tem algo especial para você, né? Então, a acolhida, ela faz toda a diferença. E o como é o que eu falei para você. Vai ser do jeito que o Espírito Santo suscitar no seu coração. Talvez eu falei aqui e você já teve várias ideias, algo que você faz ou não faz. Deus seja louvado por essa criatividade. Depois da acolhida, aí a gente vai ter ou não ter, tem uns que tem a dezeninha, tem outros que não tem a dezeninha, né? Mas um dos elementos principais é o louvor. E aí, mesmo o seu grupinho de oração sendo misto, dá para fazer. Estou lá com criança e adolescente, canto uma música para criança, mas também canto uma música para os adolescentes. Nós não cantamos aqui, Tia Daisy, né? Mesmo o Meu Deus me faz e me refaz, o adolescente também canta, né? A alegria do Senhor é minha força, né? Tantas músicas que a gente pode cantar, que dá no nosso louvor. Mas, atenção, louvor não é músicas animadas. Faz parte ter música, mas é preciso ter um momento de oração do louvor. Então, por exemplo, você fez lá uma música de louvor. Fizemos aqui, não fizemos a dinâmica do louvor ping-pong? Pode se fazer com adolescente? Pode. E aí depois a gente fazer um louvor espontâneo. Gente, qual é o nome? Nós falamos que é grupo de? Então o adolescente, a criança precisa sair de lá aprendendo a rezar. O adolescente, ele precisa ter condição de chegar na tua casa, na casa dele, dobrar os joelhos dele e fazer acontecer o grupinho de oração todos os dias no quarto dele. Então é essa a nossa missão. Depois do louvor, aí não tem problema. Tem uns que faz Espírito Santo primeiro, depois pregação, depois Espírito Santo, não tem problema. Mas aqui eu vou falar da pregação. No nosso grupinho de oração, se faz preciso a gente falar do catecismo da Igreja Católica, é isso? Dos documentos do Papa, é isso? Não? O que é? Que é? Palavra de Deus, anúncio, querigma. Os nossos adolescentes precisam sair dos nossos grupinhos de oração impactados pela palavra de Deus. Impactados. Eles precisam sair de lá apaixonados pela palavra de Deus. Sedento.
Eu quero mais. Eu quero ouvir mais. Não é assim? Sim, amados irmãos? E aí entra um pouco do desafio nosso. Bruna, como é que eu prego para adolescente? Como que a gente prega para adolescente? Só muda a forma, a linguagem, gente. Não é bicho de 7 cabeças. Olha aí pro seu irmão, fala: meu irmão, não é bicho de 7 cabeças. Só precisa mudar a linguagem. Não é bicho de 7 cabeças. Por isso que às vezes a gente se desespera e fala: não, adolescente não é pra mim. Não, é mudar a forma. E quando a gente mudar a forma, faz toda a diferença. Com criança, com adolescente, aliás, eu vou chegar com a Bíblia infantil ilustrada? Não, eles já sabem ler. Pelo contrário, eles querem ler. Tia, eu quero ler um versículo. Deixa eu que eu leio. Isso é ótimo. Fala para eles trazer, desafio para o próximo grupinho de oração. Todo mundo com a palavra de Deus. Desafio para casa. Ler o versículo tal. E trazer uma explicação aqui. Eu vou fazer uma pergunta. E quem me responder vai ganhar alguma coisa. Gente, eles adoram. Adolescente gosta de ser desafiado. Eles gostam daqueles que acreditam que eles podem. E eles podem. Então a forma com que se prega faz toda a diferença. Eu posso trazer um lúdico, posso trazer uma imagem? Posso. Posso trazer algo ilustrativo? Posso. Desde que não seja infantilizado. Certo? Combinado? E batismo no Espírito Santo. O momento de efusão nós fizemos aqui. Tia Cíntia botou lá 2 em 2. Olha no olho. Pode ser que no começo eles queiram dar uma risadinha, porque tudo para eles às vezes é graça. Não é assim? Mas a gente vai com jeitinho. Pode ser tenda, né? Grupinhos. Músicas que levem eles. Evangelizadores, se você não ministrar a oração para o adolescente, muitas vezes ele vai ficar de boca fechada mesmo. Ele vai ficar assim, você falando e ele aqui, pro céu. Mas se você não der o comando, adolescente, feche os seus olhos. Porque agora o Senhor quer falar pessoalmente com você. Olha só, já mudou. Porque o Espírito Santo tem algo para o seu coração. E aí ele vai se envolvendo naquele momento de efusão. Aqui, gente, só deixa eu voltar um pouquinho na pregação. Pós-pregação, orienta-se, mas não é algo obrigatório. Adolescente gosta muito de dinâmica, porque ele quer pagar para ver. Ele gosta de experimentar aquilo que você falou, né? Então, não é uma necessidade, mas é uma forma de ele entender e experimentar aquilo que você pregou, né? Uma dinâmica, uma brincadeira que leve ele a entender e experimentar aquilo. E por último, como a gente encerra o nosso grupinho? É só encerrar? Não. Adolescente gosta de falar. Adolescente gosta de Abra um espaço para eles partilhar, gente. Isso é muito importante. Ouvir o que eles têm para falar. Isso é muito importante. Testemunho. Aí nós vamos entender se os nossos adolescentes realmente estão entendendo aquilo que nós estamos evangelizando ou não. Amém? Eu sei que é de forma às vezes muito rápida e enxuta, mas eu sei que esses ingredientes vão abrir o olhar de vocês. E diante desses ingredientes, dessas citações, nós vamos ter aí os ingredientes para fazer acontecer um grupinho de oração para adolescente. E depois disso, o que você vai chegar? Vai chegar na tua casa e vai rezar.
E o Espírito Santo de Deus vai te dar a criatividade para fazer. Né? Eu teria aqui inúmeros testemunhos da minha diocese, do nosso estado de São Paulo, que muitos diziam, não, nós não conseguimos, vai rezar. Vai rezar. E hoje a gente vê quantos trabalhos maravilhosos. E eu sei que no seu estado não vai ser diferente. Amém? Amém. Se o Senhor te chamou, é porque Ele tem algo para o seu estado. Os nossos adolescentes precisam ser acreditados. Eles precisam também de nós. Deus quis precisar de nós. Amém. Estou aqui